começando mais um Finance Talks, o melhor podcast das galáxias. Eu sou Arthur Horta e vou dizer para vocês que eu não sei o que é um SPAC, mas nossos caríssimos colaboradores do FMG Finance Club, Lucas e Rodrigo, vão explicar direitinho do que se trata. Afinal, eles estão produzindo um artigo sobre isso, não é pouca coisa. Então eu vou deixar o papo agora para quem entende. Beleza, galera? Um abraço e roda a vinheta! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda ali, igual o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finance Talk, o seu podcast em finanças. Meu nome é Lucas Brum, sou graduando aqui em Direito pela UFMG e hoje o assunto que nós vamos abordar aqui nesse podcast são as SPACs. Estou escrevendo um artigo junto com o meu colega que estará participando aqui conosco. Rodrigo, se você fizer a gentileza de se apresentar. Fala pessoal, quem está falando aqui é o Rodrigo, sou estudante de Ciências Econômicas da UFMG, também faço parte do UFMG Finance Club e nada mais atual que a gente bater um papo sobre esse tema, né? Então, Lucas Brum, você pode fazer uma breve introdução, nos explicar o que é uma SPAC? Essa é uma pergunta obviamente planejada, porque nós estamos escrevendo um artigo junto sobre o tema, mas uma que eu ficarei feliz em responder. Uma SPAC é a sigla em inglês para Special Purpose Acquisition Companies. É um tipo de companhia que arrecada capital por meio de um IPO. Mas eles têm uma peculiaridade muito interessante. É a seguinte, na data em que ele realiza essa oferta pública inicial, a empresa ainda não tem nenhuma operação em funcionamento. Ou seja, ela não trabalha, nem pretende trabalhar ainda com petróleo, com empresa de tecnologia, com nada. Por isso que elas são muitas vezes referidas como Shell Companies. O que ocorre é, um grupo de pessoas, geralmente chamadas de patrocinadores, lançam uma empresa no mercado por meio de um IPO, com a promessa de que, com o dinheiro arrecadado naquela oferta, eles comprarão, geralmente assim no prazo máximo de 2 anos, uma empresa que consideram que tem um grande potencial de mercado. Ou seja, o que acontece é, você não investe em uma empresa específica, você investe em uma promessa de um grupo de patrocinadores. Esse grupo de patrocinadores vão falar, nós temos a visão necessária para identificar, para pesquisar e identificar uma empresa que nós compraremos com esse dinheiro que vocês vão nos dar, e com esse dinheiro que eles receberem, eles vão comprar essa companhia. Essa companhia, então, vai ser listada na Bolsa de Valores, vai ser levada a público, sem que ela tenha passado pelo método tradicional de IPO. Então, é por isso que a gente muitas vezes fala que é um IPO indireto dessa empresa que está sendo adquirida. Só uma observação, pessoal. A maioria dos termos que a gente vai utilizar aqui, eles vão estar em inglês, porque as SPACs elas surgiram nos Estados Unidos, e por enquanto elas têm sido utilizadas somente por lá, beleza? Então agora voltando para o que o Lucas Brum estava nos dizendo. Esse processo ele é uma forma da empresa abrir o capital dela, assim como um IPO comum. Existe alguma diferença entre as SPACs e o IPO convencional? E também existe alguma vantagem de você utilizar as SPACs para fazer o IPO da sua empresa? Bom, uma ótima pergunta, Rodrigo. Eu acho que em primeiro lugar, a característica mais distintiva entre as duas modalidades de IPO é justamente o que eu tinha falado, que é a incerteza quanto à atividade a ser exercida pela companhia que está aí na público, né? Porque quando uma SPAC está indo a público e você investe nela, você não sabe se você vai acabar investindo em uma empresa que irá exercer uma atividade petrolífera, por exemplo, se você está comprando uma rede de supermercados, porque isso vai depender de qual que é a empresa-alvo que os patrocinadores vão eleger para aquela SPAC. Então eu acho que isso é a grande diferença entre os dois tipos de IPOs. Mas existem, é claro, diversas outras características distintivas bem relevantes, mas eu não vou citar todas aqui. Eu vou citar uma que eu acho muito interessante, que é uma grande vantagem desse IPO feito por SPACs. Ele é muito mais rápido
e menos complexo do que um IPO comum. Geralmente, o SEC, que é a CVM norte-americana, vai exigir um nível de burocracia e um nível de documentação muito menor do que ele exige no processo quando uma empresa está querendo realizar o seu IPO, seu próprio IPO pelo método tradicional, né? Então, assim, isso é uma grande vantagem para a empresa que está sendo levada a público, porque ela vai conseguir receber um grande investimento e começar a ser operada publicamente sem passar pelos trâmites complexos que geralmente precedem um IPO. Mas, Lucas Brum, desde o início, a gente tem falado pelo olhar da empresa. Passando agora para a perspectiva do investidor. Quando ele participa do IPO de uma SPAC, o que exatamente ele está comprando? Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo, e uma coisa que vale a pena a gente observar nesse momento é que o IPO das SPACs, na vasta maioria das vezes, acontece por meio de units. O que são units? Units nada mais são do que um pacote em que você encontra uma ação e alguma outra coisa. No caso das SPACs, geralmente são negociadas ação mais um contrato de subscrição. Esse contrato de subscrição vai te dar o poder a comprar aquela ação daquela SPAC no futuro a um determinado preço específico. Então vamos supor, na vasta maioria das vezes essas units são negociadas a $10. E vamos supor que a SPAC foi lançada no mercado, comprou uma empresa de altíssima qualidade e que o seu preço subiu para $30. Nesse contrato de subscrição que você tem, estaria falando, por exemplo, que você tem direito a comprar essa SPAC a $11,50. Logo, você consegue exercer esse poder que você tem e comprar as ações que estariam sendo negociadas no mercado a $30 por $11,50, porque você participou desse IPO. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente trazer da perspectiva do investidor é que ele basicamente está dando um cheque em branco para os patrocinadores da SPACs. Por quê? Igual nesse exemplo que você deu, Rodrigo, quando alguém participou do IPO da Rodrigo Lucas Brum Company, eles não sabiam que nós iríamos investir no Verde Mar. A gente poderia investir numa rede de livrarias, poderia investir numa rede de farmácias, poderíamos investir no mais diverso, poderíamos investir na Araújo, para quem é de Belo Horizonte conhece também. E pode ser que uma pessoa que participou do nosso IPO achava que um melhor negócio que o Verde Mar era Araújo, por exemplo, e que ele tenha ficado decepcionado com isso. Então existe esse risco maior na SPAC, porque quando você participa da IPO dela, você não vai saber exatamente o que você vai acabar comprando. Você está dando um cheque em branco, de fato, para esse investidor, que é uma perspectiva muito interessante, né? Uma perspectiva mais arriscada, é um investimento um pouco mais obscuro, digamos assim. Então, gente, só para ilustrar para vocês, vamos supor que eu e o Lucas somos experts aí do mercado, já temos um nome, uma reputação dentro do mercado financeiro, e nós decidimos virar patrocinadores de SPAC. Então a gente vai criar nossa empresa, primeiramente, Lucas Brum e Rodrigo Company, e a gente vai emitir o nosso prospecto. Vamos criar essa empresa para levantar capital e fazer a aquisição de uma empresa brasileira que tem um grande potencial de crescimento. Diante disso, os investidores, o mercado, ele vai confiar na nossa expertise como gestores e vão investir na nossa empresa, vão comprar participações nela. Enfim, levantamos um capital de um valor X e dentro desse valor X que nós levantamos e fizemos nosso IPO dentro da Bolsa de Valores, com esse capital a gente vai procurar empresas dentro do Brasil. A gente faz um mapeamento, um estudo. Esse período ele pode durar no máximo 2 anos. E esse capital que foi levantado, ele vai ficar numa conta de confiança, ele não vai ficar em risco. Então, enquanto a aquisição não for feita, esse dinheiro não tem risco nenhum. E, enfim, a gente vai começar os estudos, o mapeamento, e encontramos, para quem é de Belo Horizonte vai saber, o Verde Mar, que é uma rede de supermercados premium. Gostamos muito do case e acreditamos que ela encaixa dentro dos nossos padrões. Acreditamos que ela tem um padrão de crescimento que nos agrada. Começamos as negociações com o Verde Mar, enfim, realizamos a aquisição. Então, agora, o Verde Mar, ele se torna uma empresa de capital aberto. Por quê? Não porque o Verde Mar sozinho abriu seu capital, mas porque ele foi adquirido por uma empresa que já tem um capital aberto, que é a Lucas Brum e Rodrigo Company.
Então agora o Verdemar, as participações societárias do Verdemar, que pertencem a Lucas Brum e Rodrigo Company, já estão fragmentadas dentro das participações que nós negociamos quando fizemos a nossa abertura de capital. Mas agora, Rodrigo, é a minha vez de fazer algumas perguntas, né? Chega de eu só ficar respondendo. Eu queria saber, na sua opinião, por que as SPACs estão tão na moda? Por que elas estão sendo tão amplamente utilizadas no mercado acionário americano? Primeiro, antes de falar o porquê que elas estão na moda, eu vou trazer alguns dados para mostrar para as pessoas que às vezes estão um pouco desinformadas que elas de fato estão muito na moda. Nos Estados Unidos, até os dias atuais, já ocorreram 772 SPACs. A primeira acontecendo em 2009, no ano que aconteceu apenas uma, e a vasta maioria, a ampla maioria delas aconteceram nos últimos 2 anos, então 2020 e 2021. Não estou falando dos últimos 2 anos, 2020 e 2019. Estou falando de 2020 e 2021. Enquanto de 2009 até 2019, o número de SPACs anuais, eles sequer ultrapassaram a marca de 60 SPACs, tendo seu recorde em 2019 com 59. Porém, em 2020, o número de SPACs chegou a 248. E no ano de 2021, nós já temos, lembrando que estamos aqui no mês de abril, estamos gravando esse podcast no período de abril, já temos a marca de 298 SPACs, sendo que 295 ainda estão procurando o seu target, e 3 delas já anunciaram qual vai ser o target, provavelmente já estão iniciando a sua negociação. Agora, explicando por que elas estão tão na moda, eu acho que a resposta está num conceito, convergência de interesses. Por quê? A SPAC, como você já explicou, ela é muito interessante para a empresa, por ser um método mais rápido e mais barato de abrir seu capital. E quando eu falo de mais rápido, a gente tem que levar em consideração também que tem menos risco. Porque você participar de um processo de IPO que vai demorar 6 meses, o cenário econômico pode mudar e mudar muito. A gente mesmo passou por ano passado uma pandemia. Muitas empresas que estavam planejando o seu IPO desistiram de fazer IPO no ano de 2020 por causa da pandemia. Então, um processo de abertura de capital que demora 6 meses, ele amplia o risco de abertura de capital. Então, o fato de ser mais rápido, mais barato, é muito interessante para a empresa. Além de que ela, como o Lucas Brum já disse, existe uma demanda bem menor de documentos, uma demanda menor de demonstrações financeiras, enfim, ela exige menos da empresa. Por outro lado, também é muito interessante para os patrocinadores. Os patrocinadores, eles conseguem arrendar um valor muito interessante para eles na hora que eles patrocinam essas SPACs. Então, existe um interesse muito grande dos patrocinadores em criar essas SPACs. Então, a demanda por parte das empresas é grande, as empresas demandam esse tipo de IPO. Os patrocinadores, eles, como que eu posso dizer, eles satisfazem essa demanda, eles estão criando muitas SPACs, e agora o terceiro elemento, que são os investidores, eles também têm ido à procura delas. Por quê? Essas SPACs, muitas vezes não, a maioria das vezes, o foco delas são em empresas techs, empresas startups, empresas que têm a expectativa de um crescimento exponencial, um crescimento muito grande. Então, os investidores, eles estão à procura dessas empresas, e as empresas elas estão optando para fazer sua abertura de capital via SPACs. Então, essa é a forma de você encontrar empresas que um novo Google, uma nova Tesla, dentro desses processos. Então, os investidores, eles estão demandando, eles estão indo atrás, eles estão comprando essa ideia. Tanto é que eu mostrei os números, o número de SPACs não para de crescer. E é óbvio que, para o lado do investidor, investir numa SPAC, você está assumindo um risco maior. Querendo ou não, na maioria das vezes, quando uma empresa, uma SPAC é criada, o prospecto ele nunca é muito preciso sobre qual empresa vai comprar. Na verdade, ele nunca vai ser preciso. Ele nunca vai indicar exatamente qual empresa será comprada. Ele pode te dar alguma pincelada sobre qual setor, sobre qual país vai ser localizada essa empresa. No entanto, ele nunca te indica exatamente. Então, o investidor está tomando um risco maior. E tudo isso é possível porque hoje no mundo,
para quem está acompanhando o mercado financeiro, sabe, a liquidez no mercado está muito alta. A gente está batendo recordes de capitalização de mercado, e esses recordes estão sendo superados dias após dias. Então, esse aumento de liquidez aumenta o apetite de risco dos investidores. Então, essa convergência entre esses três elementos está tornando as SPACs cada vez mais populares e cada vez mais comuns no mercado. E ouvintes, uma coisa que eu acho importante trazer para vocês é que todos esses dados interessantíssimos que o Rodrigo nos trouxe, ele conseguiu obter por meio do site SPAC Insider, que é um site que mostra diversas estatísticas sobre o IPO de SPACs. Mas enfim, Rodrigo, essas estatísticas que você trouxe, inclusive, mostram que de fato há uma grande febre no mercado. E aí isso só nos deixa com uma pergunta. Essas SPACs estão performando bem? E uma outra coisa, existem SPACs aqui no Brasil? Ou existe alguma possibilidade de existir? Então, sobre a primeira pergunta, é difícil dizer sobre a performance das SPACs como um todo. Porque, como eu disse anteriormente, a maioria das SPACs aconteceram nos últimos 2 anos. Então, pegando dados também da SPAC Insider, a gente tem 443 empresas que ainda estão procurando seu alvo, e 119 anunciaram o alvo. Se a gente pegar em 2020, somente 25 das mais de 200 que realizaram sua abertura de capital, somente 25 completaram o processo inteiro. Então, a gente tem um número ainda muito pequeno de empresas que finalizaram. Agora, sobre essas empresas que finalizaram, a gente tem casos de muito sucesso, como, por exemplo, a DraftKings. E esses casos de sucesso, eles acabam, como eu posso dizer, contaminando a visão que os investidores têm sobre as SPACs. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que as SPACs vão trazer muito sucesso por causa daquele conceito que é muito repetido no mercado, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, as pessoas têm medo de ficar de fora, as pessoas não querem estar de fora das SPACs, porque, olha, teve o caso da DraftKings, a DraftKings subiu muito, então eu não posso ficar de fora. Então, acaba contaminando a visão das pessoas. Mas dentro das empresas que já finalizaram o processo, a gente também tem casos de extremo fracasso. A gente tem que sempre lembrar que o processo de abertura de capital via SPACs, ele demanda uma quantidade bem menor de documentos. Então, empresas fraudulentas, empresas que não têm um histórico financeiro muito bom, empresas que podem estar com muitas dívidas, conseguem mesmo assim fazer sua abertura de capital e maquiar um pouco a condição que a empresa está. Então, a performance não é tão boa assim quanto parece. Mas ainda assim é um pouco difícil dizer como é a performance das SPACs. Não dá para falar que é um fracasso, não dá para falar que é um sucesso. Ainda é algo que precisa esperar, é algo muito recente. Agora, falando sobre o cenário brasileiro, como que o Brasil está dentro do cenário das SPACs, o que eu posso dizer. Já existem SPACs criadas por brasileiros, porém dentro do mercado americano, como eu disse, as SPACs só existem por enquanto no mundo inteiro, dentro do mercado americano. Então, e já existem SPACs em que os gestores eram brasileiros, SPACs muito interessantes. A primeira foi a HPX. E também temos empresas brasileiras, empresas criadas por brasileiros, que conseguiram abrir seu capital via SPACs. O grande caso é o da Stone, empresa que é investida pela Berkshire Hathaway, do lendário Warren Buffett. Então a gente tem casos de sucesso envolvendo brasileiros e as SPACs. No entanto, dentro do Brasil ainda, não existe essa instituição aqui dentro do Brasil. Porém, a Anbima, que é um dos nossos órgãos de regulação, já criou um comitê que está fazendo um estudo sobre a possibilidade da existência das SPACs aqui no Brasil. E é um dos assuntos que eu e o Lucas Brum estamos tratando no artigo que estamos escrevendo também. Se quando a gente terminar de escrever, vocês tiverem interesse de ler, vai ser um dos assuntos que vão estar lá. Se é possível existir SPACs aqui no Brasil, enfim, qual é o cenário das SPACs para acontecerem dentro do nosso mercado brasileiro. Bom, pessoal, eu acho que essas informações conseguem atender ao nosso objetivo de dar para vocês uma breve apresentação do que são as SPACs. Eu particularmente acho um assunto muito interessante, mesmo se você não fosse investir em uma SPAC, como um investidor em um IPO de uma SPAC, eu acho que é interessante você saber, porque é um assunto realmente muito intrigante e que tem algumas nuances bem diferentes do modo comum de se abrir capital. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio. A gente vai ficando por aqui.
Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Valeu! Queria agradecer também a audiência de vocês. Espero que tenhamos sido claro e sucinto. E reforçando o que o Lucas Bruno falou, se mantenham atualizados no mercado, as inovações estão aí a cada dia mais rápido. Enfim, um abraço, valeu!